Vamos lá então, pessoal. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre questões relacionadas ao Estado, né? E mais especificamente sobre o estado de coisas no Brasil. E agora a gente vai falar um pouco sobre um tema em que ele é bastante relevante para a gente entender sociologicamente a sociedade brasileira, mas não só a sociedade brasileira, tá bom? Boa parte do que eu vou falar aqui serve não só para o Brasil, mas para a América Latina em geral, tá bom? E aí a América Latina se entenda do México para baixo, tá bom? Então isso é uma condição bastante comum às nossas nações vizinhas, tá bom? E também a outros países, como a África, há algumas similaridades, tá bom? Mas porque nos interessa aqui, o que eu estou falando serve bastante para a América Latina em geral. Os casos específicos do Brasil a gente já vai se aprofundando mais para frente, tá? Bom, então, o que explica esse caráter de subdesenvolvimento nosso? Ou seja, por que a América Latina, tão rica do ponto de vista da população, né? Da diversidade cultural da população, por que a América Latina é tão rica em recursos naturais em seu conjunto, né? Claro que há ilhas de prosperidade, né? Seja em algumas regiões ou em alguns países, né? A gente pode citar, por exemplo, o caso do Chile, que em geral tem condições de vida melhores do que os seus vizinhos, tá? Mas com algumas poucas exceções pontuais. No geral, a América Latina ela sofre com o subdesenvolvimento. E por quê? Olha, se a gente está falando de subdesenvolvimento, a gente tem que falar o que é desenvolvido, né? Então, quando a gente fala de um país desenvolvido, pessoal, a gente não está falando só de um país que seja rico, tá bom? O subdesenvolvimento ou o desenvolvimento, ele não é sinônimo única e exclusivamente de riqueza. O Brasil se eu não estou enganado, hoje, a 9ª ou a 10ª maior economia do mundo, mas se eu não estou enganado, está entre as 10 maiores economias do mundo. Já chegamos à 6ª maior economia do mundo. Então, pobreza não é o nosso problema, né? Riqueza a gente tem. Então, os outros países da América Latina, claro, com PIB e com uma potência econômica muito menor do que o Brasil, eles não são países miseráveis. São países que, assim como o Brasil, têm desigualdades sociais profundas, tão profundas que isso acaba virando uma arquitetura de sociedade. Então, assim, a desigualdade social ela dificulta a vida de quem é mais pobre na América Latina. Ela dificulta no plano da realidade. Então, não é teoria, é prática. Então, isso faz com que essas pessoas tenham dificuldade de ascender socialmente. Então, a riqueza não é o único critério, tá bom? Então, existem outros critérios, como, por exemplo, a renda per capita, né, dos cidadãos, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o índice Gini aí que vocês veem na geografia. Todos esses índices apontam para problemas que fazem com que um cidadão das classes mais baixas na América Latina, né, no geral, tenha mais dificuldade para a ascensão social. Esse é um problema, né? Mas, para além disso, o subdesenvolvimento faz com que a nossa região, também com poucas exceções, não seja, por exemplo, uma região produtora de tecnologia de ponta. Por quê? Isso é derivação dos problemas anteriores. Desigualdade social, baixo acesso à educação formal, né? Baixo acesso a oportunidades. Então, os economistas, isso já é o consenso entre os economistas, que um trabalhador bem educado, do ponto de vista formal, ele produz mais riqueza. Isso aí já é comprovado, gente, é um ponto pacífico, não tem
discutir. Então, se nós somos países, né, e agora falamos aqui do Brasil, se nós somos um país cujo índice de desenvolvimento educacional é baixo, a tendência é que nós sejamos trabalhadores pouco criativos e pouco produtivos, né? Do ponto de vista da inovação tecnológica, e a inovação tecnológica é um dos pilares da atual globalização. Então, assim, para você entrar na roda dançando bem, você tem que produzir tecnologia. Então, reparem, as nossas estruturas de hoje, né, os nossos problemas de hoje, na verdade, não são problemas de hoje, são problemas que são fruto de um passado, né, que insiste em ser presente na nossa arquitetura social, tá bom? E aqui especificamente a questão da colonização, né? A nossa colonização, ela foi uma colonização diferente se comparada, por exemplo, à colonização dos Estados Unidos, né? Nós fomos uma colônia de exploração. Assim, os portugueses que para cá vinham, né, modificavam, né, por vários motivos, mas eles vinham com aquela cabeça de fazer a América. Eu vou para lá, né, é um purgatório, mas é um degrau que eu preciso galgar para poder me dar bem aqui na metrópole, aqui em Portugal, né? Modificaram por N motivos. Então a gente vai ver aqui o que está sendo produzido aqui no Brasil. O que está sendo produzido aqui no Brasil são produtos primários, né? Na linguagem econômica de hoje, que não tem valor agregado, né? Por que o computador ele é mais valioso do que, sei lá, 100 quilos de banana? Né? Você não come computador, banana você come. Mas é porque tem menos valor agregado no trabalho em relação à banana do que na confecção de um computador. E o que é valor agregado? Valor agregado é trabalho humano. Não é? Olha só o trabalho humano envolvido para você produzir um computador, por exemplo. Para você desenvolver um novo software, isso exige um trabalho humano refinado. Né? As peças que compõem o computador são derivadas de um trabalho humano refinado. Não é plantar colher banana, não. Né? Ah, mas professor, tem toda a agroindústria aí que é sofisticada. Tem, beleza. Mas aquela maquinona lá de R$1 milhão, ela faz a colheita sozinha. Né? Com auxílio de drone. Você precisa de um cara para poder manejá-la. Né? E outra meia dúzia aí para poder, enfim, embalar o que a gente tem que embalar aqui. Não é muita gente, não. Não é muita gente, não. E, acima de tudo, a circulação econômica desses circuitos também não é tão grande. E outra coisa, não é o Brasil que produz em geral, né? Não é o Brasil que produz essas máquinas são importadas. Então, repare, o grosso, o sofisticado do agronegócio brasileiro não é produzido no Brasil. Né? O grosso, né? Muita coisa que é. Então, reparem que essa colônia de exploração fez com que a gente, na divisão internacional do trabalho, né? Vocês viram e verão isso muitas vezes em geografia, a divisão internacional do trabalho pôs a gente num lugar de fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos tecnologicamente sofisticados, tá bom? Ah, mas professor, tem fábrica de carro aqui da Fiat, da Renault. Tem, mas os carros, a tecnologia é pensada fora. Aqui é só montar carcaça. Então, é valor agregado, é sofisticado? Sem dúvida. É o setor da economia que é sofisticado, setor industrial. Beleza? Mas não somos nós que produzimos essa tecnologia. Nós produzimos carcaça de carro. Tá bom? Então, a gente vai ver que, ainda numa questão internacional, a gente vê que os capitais, ou seja, que a riqueza, ela passa a ser concentrada nos países mais desenvolvidos. Porque quando eu compro uma máquina lá para minha fazenda, o dinheiro que eu pago, $1 milhão, é de dólares que vai lá para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, França, sei lá para quem produz. Então, reparem, é $1 milhão que sai do Brasil e vai para lá, porque lá produz tecnologia. Então, é claro que o cara que é dono dessa fábrica, que
que monta esses tratores super tecnológicos, ele vai pegar essa grana e vai investir cada vez mais. Porque ele quer continuar sendo líder de vendas. Então, para isso, ele tem que ter um produto bom. Essa é a lógica do capitalismo. Ok, beleza, é isso mesmo. Só que isso é uma grana, né? Para você chegar ao resultado de uma máquina como essa, são muitas vezes anos investindo em pesquisa. E pesquisa é caro. Né? Você não vai inventar uma máquina dessa da noite para o dia, salvo pouquíssimas exceções, isso demora meses. Então, reparem, essa concentração faz com que, na corrida por desenvolvimento tecnológico, quem acumula mais capital sai correndo na frente. Tá bom? E isso torna a gente, lá o último ponto, dependente. Seja da dependência da tecnologia, ou na dependência, muitas vezes, de investimentos externos. Qual é a obsessão dos grandes governos na América Latina? E o nosso governo atual não é diferente dos governos anteriores, nesse ponto. A gente quer tornar o Brasil um país atrativo para os investimentos exteriores. Ou seja, por investimento do cara que vem lá da Alemanha, França, Inglaterra, Japão, China, seja ele quem for. A gente quer que ele gaste a grana dele aqui. Monte uma fabriqueta aqui, loja, sei lá o quê. Para quê? Para gerar emprego aqui. Tá bom? Então, esse é o novo modelo de administração pública, né? Da economia pública. Tá bom? E para tentar nos desenvolver, é claro que nós vimos, na história do Brasil, a gente tem o Getúlio Vargas como principal expoente, mas não só. A gente vê que a gente tem um Estado que durante muito tempo, ele tenta proteger internamente as nossas indústrias, na medida que pode. Protecionismo, o que é isso exatamente, professor? Protecionismo é simples. Você pega um produto, né, esse telefone, por exemplo, aqui, aí você diz, olha, esse telefone para entrar aqui no Brasil, você vai ter que pagar 20% de taxa de importação, a taxa alfandegária. Então, se esse telefone custava $100, ele entra para o mercado brasileiro custando 120. Isso chama proteção por quê? Porque eu quero estimular o consumidor brasileiro a comprar telefones produzidos no Brasil. Né? Mas aí fica aquele problema. Se a gente não produz telefone aqui, a gente fatalmente vai ter que comprar telefone importado. Né? Então, isso é uma das explicações por que muitos produtos brasileiros são tão caros. Porque são produtos importados. Não tem só produção tecnológica aqui. Tá bom? Em contrapartida, a gente tenta produzir, ou melhor, proteger alguns setores da economia brasileira, né? Voltemos a um exemplo muito recente. Foi ano passado, né, o então ministro da Economia queria baixar ou quase zerar o imposto para importação de leite. Que aí o agronegócio brasileiro ficou maluco, correu para buzinar no ouvido da ministra da Agricultura, falou, não pode, que se você fizer isso, você vai quebrar o agronegócio brasileiro. Opa, olha aqui a nossa primeira pista para investigar a realidade dos fatos. Quebrar o agronegócio brasileiro, porque o agronegócio brasileiro, uma parte significativa dele, se beneficia da proteção dada pelo Estado. Que proteção é essa? Você não precisa necessariamente só taxar o leite, nesse exemplo, estrangeiro. Mas você faz também a chamada desoneração. O que é desoneração? Em português está querendo dizer o seguinte, não vou cobrar imposto. Se eu não cobro imposto para o agronegócio brasileiro e sobretaxo o leite que vem lá de fora, o leite brasileiro torna-se mais atrativo para o cidadão brasileiro. E aí, olha só que esquisito. Isso é uma prática que não condiz com o discurso do livre mercado. Se é livre, é livre. Você põe a galera para competir. E aí, deixa o consumidor comprar aquele que ele considera de melhor qualidade, melhor custo-benefício. Né?
Então a gente vê essas contradições daqui, tá bom? Bom, isso sem dizer que nossos estados, né, nosso país, eles são, em geral, patrimonialistas, ou seja, a gente usa em benefício próprio uma coisa que era para ser de benefício público, ainda muito, ainda muito, qual é a palavra? Ainda muito mantido nas mãos de uma mesma oligarquia. Então você vê aqui que tem, bom, vocês moram na Bahia, né? Os Magalhães. Você tem 3 gerações aí, pelo menos, de políticos influentes. Em outros lugares do Brasil, né? A gente também vê isso, né? Nordeste, Norte, a gente vê bastante, né? Mas também acontece no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Um estado oligárquico, está na mão de muitas vezes de poucas famílias, extremamente corrupto. Então isso acaba fazendo com que nós sejamos ainda subdesenvolvidos. A nossa industrialização, né, que foi uma industrialização que ao longo do século XX ela surge em geral para substituir, né, a nossa dependência, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial vão escancarar isso no Brasil, né? Porque a gente dependia dos Estados Unidos e Europa para comprar muita coisa e agora a gente vai ter que produzir aqui porque simplesmente na guerra ou ninguém vende ou vende muito pouco, né? E a industrialização na América Latina, e o que nos interessa aqui no Brasil, ela vai gerar distorções regionais. Então a gente vai ver que principalmente durante o governo Vargas, o Sul e o Sudeste receberam muito mais atenção do que Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, os investimentos estatais, ou seja, do Estado brasileiro, se deram muito mais nessa região. Isso vai fazer com que, no longo prazo, se tornem regiões mais ricas, se comparadas às outras regiões do Brasil, né? E onde tem indústria, consequentemente, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de infraestrutura. Então, se explica por que a região do Sudeste e do Sul é mais desenvolvida do que o resto do Brasil. Porque lá tem mais grana, tem mais riqueza, então eu preciso de uma melhor infraestrutura. Então, reparem que o crescimento econômico regional ele é um crescimento que acaba se espraiando, né? se abrindo, influenciando outros setores da nossa sociedade, tá bom? Para além da questão puramente da produção de riqueza. Nós temos um problema de subdesenvolvimento também, porque, pessoal, do ponto de vista político, nós somos instáveis, né? Atualmente, nós estamos em um momento de instabilidade política, né? Com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff também. Era um momento de muita instabilidade política. E isso eu não estou nem entrando na discussão se o impeachment foi ou não foi legal, foi ou não foi golpe. Não interessa. E antes disso, a gente tinha saído de uma ditadura em 85. Né? E a ditadura tinha entrado em 64. Né? Depois de um período democrático que vingou entre 45 e 64. Né? 45 houve um golpe de Estado, o Vargas saiu. Em 30, por meio de um golpe de Estado, o Vargas entrou. Em 1889, por meio de um golpe de Estado, a República foi proclamada. Então, reparem que isso é só para ficar na República, tá bom? Do ponto de vista da política, nós somos extremamente instáveis. A cada 30, 40 anos tem um ciclo aí de problemas que, às vezes, que até agora, pelo momento, né, até 64, se resolveu com um golpe. Né? Os militares saem em 85 por conta própria. E, assim, e ainda hoje nós estamos em um processo de instabilidade política. Então, isso tudo influencia o desenvolvimento. Lembre-se, se eu sou um investidor estrangeiro, eu não vou colocar minha grana num país que não é estável. Se eu sou empresário brasileiro, eu vou pensar 20 vezes antes de investir mais grana, né? De correr o risco que o mercado, que toda pessoa que trabalha no mercado corre, eu vou pensar 20 vezes antes de fazer isso, num país que está instável. Então a gente vê que tudo isso são problemas estruturais, né? Que afetam
a nossa condição de desenvolvimento. E aí, por questões políticas da nossa participação política muito baixa, não é? Então, nós temos sérios problemas de competição, tá bom? E aí, por que nos interessa aqui, tá bom? Nós vemos que há uma tentativa de integração econômica, né, a partir da década de 80, 90, né, e que isso vai influenciar diretamente no período que, principalmente ao longo dos anos 2000, para o Brasil, mais do que para os seus vizinhos, vai representar um crescimento econômico, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho desse consenso de Washington, né, que são as medidas neoliberais para o desenvolvimento da América Latina, né? Hoje a gente está vendo que não deram muito certo, né? Então a gente vai ver que há uma certa discrepância entre a receita de bolo que foi dada pelos Estados Unidos e o resultado do bolo aqui na América Latina, tá bom? Bom, e aí o que nos interessa aqui para a gente concluir a nossa aula, tá bom? Com relação ao Brasil, e aí a gente vai ficar os últimos 30 anos. Até 94, pessoal, muitos de vocês não, acho que a totalidade de vocês ainda não eram nascidos, mas perguntem aos pais de vocês, assim, é uma época, os anos 80 foram conhecidos como a década perdida, porque do ponto de vista econômico era um inferno. A gente teve, pelo menos que eu me lembro aí, umas 3 ou 4 mudanças de nome de moeda, né? Era Cruzado Novo, depois Cruzeiro Novo e depois o Plano Real. Se não estou enganado, foi essa a ordem. E a inflação, né? Até antes do Plano Real, a inflação era de 3%. Em alguns meses, a inflação chegou a 3% ao dia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se você fosse a um supermercado e comprasse uma coisa de 100 cruzeiros, hoje, se você voltasse amanhã, aquela coisa ia estar custando 103. Tá bom? E muitas vezes a inflação chegava a 80% ao mês. O que isso quer dizer? Que no dia primeiro, aquele negocinho que custava 100, no final do mês ele custava 180. Então isso arrebentava o salário, principalmente das camadas mais baixas, né? Porque o salário que você ganhava no dia primeiro, você mal conseguia chegar no fim do mês, né? Então, isso é um dos motivos também do nosso subdesenvolvimento. Quando é que isso acaba? Plano Real. 1994, o governo de Itamar Franco. Tá bom? Então, a gente vai ver que, com o real, houve uma estabilização monetária, não é? Mas professor, hoje ainda tem muita inflação. Tem, mas amigos, não é nada parecido com o que a gente via antes. Nada, nada, nada. Então, a partir do Plano Real, se você entrasse em um supermercado e tal produto custasse R$1, né, no final do mês, a chance dele continuar custando R$1 era muito grande. E hoje ainda né, a despeito de toda a inflação que existe, né, e inflação existe mesmo, mas hoje, com todos os problemas monetários que temos, nós ainda temos uma moeda estável. Essa estabilidade econômica, essa estabilização monetária, ela foi importante para ter uma estabilização econômica. Não dá para fazer muito plano de desenvolvimento se você não tem estabilidade monetária. Então, a partir do Plano Real do Brasil, isso deu uma estancada, né? A sangria da hiperinflação foi estancada. E a gente vai ver que, a partir do governo Fernando Henrique, mas principalmente a partir dos governos do Lula, a gente vê que esse estado de bem-estar social, ele, aos trancos e barrancos, vai sendo implementado no Brasil, né? Então, nós vemos muitas políticas de inclusão, né, que até hoje são polêmicas, né? Não vou entrar na polêmica, mas que, do ponto de vista prático, tiveram resultados positivos, né?
Então, a gente vê, por exemplo, programas como Fome Zero e o Primeiro Emprego, né, foram desaparecendo, mas tiveram a sua importância momentânea, mas principalmente o Bolsa Família, né, o ProUni e o sistema de cotas da universidade farão com que, na prática, não só a gente diminua a miséria no Brasil, né, nós chegamos a ter 40 milhões de pessoas saindo da miséria durante até ali mais ou menos 2012, né, entre 2000 e 2012, mais ou menos. 40 milhões de pessoas saíram da marca da miséria, porque o Brasil está estável, está crescendo, o mundo está crescendo e está entrando muita grana no Brasil, a gente está vendendo muito e tal. Isso fez com que essas políticas tivessem o seu resultado, mas não só política também não, tá bom? Para a gente nunca acreditar em milagres de político. O crescimento econômico, ele foi, de fato, muito grande nesse período por causa de uma conjuntura mundial, tá bom? O Brasil está surfando na onda mundial, que nessa época tá boa para muita gente, tá? Mas o ProUni e o sistema de cotas, eles têm significados históricos, porque eles vão permitir que pessoas que antes simplesmente não tinham acesso, ou o acesso era muito difícil à universidade, consigam ter, tá bom? Por meio do financiamento do ProUni ou por meio das cotas na universidade, né? Nos governos Lula e Dilma foram abertas, se eu não estou enganado, 18 novas universidades federais, né? E houve uma ampliação dos institutos federais, né? E são ampliações não só no que diz respeito à educação normal, né, mas também de educação técnica, né, e esses institutos eles também têm curso superior, então a gente vê um crescimento nesse sentido, mas ainda não foi o suficiente para mudar o jogo, tá bom? Nós demos uma mexidinha, mas não mexemos muito. E essa mexidinha teve os seus limites, porque a partir de 2014 nós mergulhamos em uma crise econômica bastante intensa, tá bom? E a gente ainda se vê diante de situações muito complicadas. Então, os problemas estruturais, eles continuam, tá bom? Eles não desapareceram. Então, isso é um dos motivos que explica ainda o subdesenvolvimento do Brasil, tá bom?